Meus amigos, terminando o licenciamento, a pergunta da colega: tem uma licença ambiental na mão de operação, o poder público poderá mexer? Então, como eu falei para você, não existe direito adquirido, mas não chega a ser uma autorização, porque a lei diz. Então vem o artigo 19 da resolução CONAMA 23797, ele diz: o poder público, mediante decisão motivada, portanto, não pode ser ao bel prazer, estou afim, e tem que motivar, ele poderá modificar, suspender e até cassar a licença. Ela está em vigor. O cara recebeu por 8 anos, está no 3º ano. O poder público pode mexer? Ele pode mexer, suspender e cassar. Desde que aconteça pelo menos uma de 3 situações. Não precisam ser as 3, não são cumulativas. Primeiro, descumprimento da lei ou da licença. Mas, Luiz, você falou que quando eu chego lá e o cara está descumprindo a licença, geralmente não autua e multa? Sim. Normalmente é assim. Embora a lei não exija, normalmente é assim na vida. A gente vai lá, fiscaliza, o cara não está cumprindo a licença, eu autuo e multo. Mas aí você fala, você tem 90 dias para adequar a licença. Daí 90 dias a gente volta. Adequou? Não. Talvez mais uma multa com um pouco de acréscimo pela reincidência. Na terceira, o órgão ambiental, ele instaura o processo administrativo para cassar a licença. Bom, já que você não atende a licença, você não gosta dela, então eu vou cassar. É claro que a cassação de licença nunca é de uma penada. Tem contraditório, ampla defesa, mas cassar a licença está prevista no artigo 19, ele fala isso. Agora eu pergunto, quem é que descumpriu a licença? Foi o órgão ou foi o empreendedor? Então nem indenização tem, porque ele que deu causa. Ah, mas é que outro dia nós pegamos um caso que o sujeito falava, mas eu não sabia que ia ser tão difícil cumprir a licença. Então, devesse saber. Por que você não viu isso antes de empreender? Entenda. A segunda situação é quando você pega uma falsidade no licenciamento. Por que você não pegou antes? Meus amigos, lembre-se que quando você está licenciando, o empreendimento não está funcionando. Não dá para ir lá ver. Por isso que eu olho o quê? Eu olho o projeto, tal. Eu me baseio nas informações que você deu. Aí quando eu dou a licença de operação e 6 meses eu vou lá depois, não bate nada. Aí você pergunta, por que é X e não é Y? Aí o sujeito não tem explicação. Significa que ele falseou dados por licença sair. Ah, meu, isso aqui é cassação pura e simples. Mas sempre vai ter um processo administrativo com contraditório e ampla defesa para a autoridade ambiental lá na frente, se for o caso, cassar a licença. Então, muitas vezes você descobre falsidade no licenciamento posteriormente, depois que o empreendimento está andando. Nem sempre você consegue ver na primeira. Porque, como eu disse para você, qual é a aqui, ó, só para que você entenda. Por exemplo, o estudo ambiental, aqui, ó. O estudo ambiental, ele está aqui, ó. Estudo ambiental, antes da prévia. Ele é o principal elemento para eu dar viabilidade. Aí eu vi o estudo ambiental, falei, dá viabilidade. Foi. Quando está operando 6 meses, eu vou lá e eu vejo que o estudo ambiental é falso. Os dados que estão lá não são verdadeiros. Como é que eu ia pegar se eu não tinha o empreendimento funcionando? Então, às vezes, o poder público não pega, porque ele se baseia na informação do estudo. E como não tem o empreendimento funcionando, você não tem esse parâmetro de comparação. Você só examina isso na frente. Então, infelizmente,
Alguns empreendedores, quando fazem os estudos, eles querem aliviar o estudo. Porque ele sabe que se ele colocar tudo, pode ser que receba um não. Só que na frente você pega. Quando você pega falsidade, geralmente caça a licença. Às vezes, quando é uma falsidade muito pequena, apesar que, olha, só para que você tenha uma ideia, um dos crimes mais graves na lei ambiental é falsidade no licenciamento. Artigo 69A da Lei dos Crimes Ambientais. Artigo 69A da Lei dos Crimes Ambientais, ela diz, elaborar, quem elabora é o técnico que o teu cliente contratou. Apresentar é o teu cliente que apresenta o estudo ambiental no licenciamento. Então, os dois respondem. Um estudo ambiental total ou parcialmente falso, inclusive por omissão. Quanto que você acha que é a pena para esse crime? 3 a 6 de reclusão. Não é um crime fácil. Leve. E o parágrafo 2º desse artigo diz, se por conta da falsidade houver dano significativo ao meio ambiente, a pena aumenta de 1/3 a 2/3. Caros, 2/3 de 3 a 6, a pena vai a 10 anos. Olha bem, 10 anos para uma falsidade num laudo. É pesado. Não é brincadeira. Então a gente sempre fala, ó, você pode mentir, mas faça de um jeito que o órgão não pegue, que o MP não pegue, porque se pegar, você perde a licença, tem um crime grave. Se houver dano ambiental, você responde com os seus bens. O profissional que fez a falsidade, ele perde, a gente comunica, o conselho profissional da sua categoria, ele perde a licença, o registro. É um inferno. Não vale a pena, às vezes. E a multa administrativa vai até... Puxa vida! É um inferno na vida. Por isso que eu falo assim, e quem é o chato da história? Promotor. Pode ver como todo mundo odeia a gente. Porque a gente fica funhecando. Por último, que caiu na sua prova, quando eu estava dando essa aula, acho que foi ontem, acho que foi em 2011 que teve aquele gás metano no Shopping Center Norte, não foi? Então, faz 7 anos isto. Caiu na sua prova, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, pessoal, para quem não se lembra, no ano de 2011, o gás metano apareceu porque o Shopping Center Norte foi construído em cima de uma área contaminada. Você fala, mas leva tanto tempo assim? Depende do que foi jogado lá embaixo, gente. USP Zona Leste, em 6 anos, apareceu. Shopping Center Norte, mais de 30. Eu tenho um caso numa cidade aqui, né, perto, que é o pior caso do Brasil, área contaminada. É uma ação civil pública com 360 volumes, 72 mil folhas. Só para dar o parecer final, eu gastei 98 dias. Olha como é difícil. É o pior caso que eu tenho. É um conjunto habitacional com mais ou menos 4.500 apartamentos que estão em cima de área contaminada com gás metano. Olha que coisa. Tem mais de 35, 40 mil pessoas afetadas. Problema sério. Então isso aqui... Sabe quanto tempo levou para aparecer o gás metano? 25 anos. Então você não tem assim. Agora ainda nós temos assim um levantamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo. Mas muitas áreas estão contaminadas e a gente não sabe. O dia que tiver algum empreendimento tal pode aparecer. Então veja, quando eu tenho superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde como é esse, aparece a contaminação lá na frente, pode ser que eu tenha que caçar a licença. Não pode ter ninguém lá. E por que o Shopping Center Norte não fechou? Porque, para a sorte deles, a área contaminada fica embaixo do estacionamento. E o corpo do
Shopping está fora dessa área. Então eles colocaram exaustores aqui e tira gás o tempo inteiro. Então se mostrou suficiente. Senão eles iam fechar tudo. E esses lixões, professor, e aterro sanitário? Não, aí lixão, não, aterro sanitário é correto. O lixão que é aberto. Aí você já está falando da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo artigo 54 prevê que os lixões tinham que acabar no país, mas 80% dos municípios não fizeram aterros sanitários e não fecharam os lixões. Aí você tem que responsabilizar o poder público, porque quem pega o lixo doméstico e leva lá é o poder público. Aí eu não estou falando de empreendedor, estão falando de poder público. Aí já estão falando de recolhimento de lixo urbano, porque o certo é levar para aterro sanitário. O aterro sanitário é a disposição final adequada. Só que 80% do país tem lixão. Então, o que acontece com os lixões? Isso aqui vai tendo chorume, vai tendo penetração, isso aí vai para o lençol freático e vai ferrando tudo. Então, a gente aciona o poder público. Então, a gente põe o poder público no polo passivo. Aí é prestação de serviço público por parte do município. 30, inciso 5º da Constituição Federal. E temos esse problema, 80% está em lixão. Agora eles estão tramitando um projeto de lei para quê? Aqui, né, no Brasil é assim, né? Quando o administrador público não cumpre a lei, o que a gente faz? A gente não pune o administrador, a gente pega e aumenta o prazo. Então, infelizmente, e virá uma modificação, com certeza eles vão jogar isso para frente, que é para segurar a punição do administrador público que não fez o que a lei determina. Pois não. É que normalmente a construção de um prédio por si só não exige licenciamento. Lembra que nem tudo precisa licenciar. O empreendimento imobiliário precisa. Um loteamento precisa. Um prédio único não tem licença ambiental. Você não pode confundir a licença do município com licença ambiental. Nem tudo exige licença ambiental. Agora, temos um problema nas construções. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele sempre fala, construiu, fica. Por isso que o STJ, 2 meses atrás, agora quero ver como é que vai ser. Porque tem uma súmula, 2 meses atrás, no STJ, que é a súmula 613, que diz, não se pode alegar fato consumado para manter uma degradação. Então, o prédio tem que vir abaixo. Não adianta você falar, está feito, fica. Está feito, fica, o STJ não aceita mais. É súmula. Então, os juízes não vão mais poder falar, como foi construído, fica. Não, senhor, tem súmula do STJ dizendo que não se pode aceitar fato consumado. Então, o STJ inaugurou uma nova existência jurídica aí, porque essa súmula vai trazer problema. Porque o juiz não vai poder mais aceitar coisas que foram construídas e fica. Isso não vai ser mais um argumento, uma fundamentação possível. Eu quero ver agora o que vai acontecer. Estamos acompanhando para ver, que a súmula está aí. Enfim, pessoal, nessas 3 hipóteses, o poder público pode modificar, suspender ou cassar uma licença. Ok? E nas 3 o teu cliente toma pau. Por quê? Porque ele que descumpre, ele que falsificou, ele que construiu numa área que teve problema ambiental futuro. Veja que tudo é ele que dá causa. Você fala, não, vamos imaginar que o meu cliente pôs um empreendimento e o poder público quer que ele saia de lá, mas não é nenhuma dessas 3 hipóteses. Aí o poder público tem que indenizar. Aí tem que indenizar. E se ele não indenizar, você vai em juízo. Você já imaginou gastar $1 milhão, tudo certinho, muda o zoneamento da cidade, o poder público vem e fala, sai daí porque agora não pode ter indústria. Espera um pouquinho, eu estou aqui há 50 anos. Poder tirar, você pode, mas não está havendo descumprimento de lei ou licença, não houve falsidade em licenciamento, não tem nenhum risco ambiental e de saúde aqui que eu provoquei. Você quer que eu saia daqui? Então indenize. Então veja, não vai dizer que não cabe indenização. Quando o poder público
Ele caça uma licença, tirando você fora das hipóteses que a lei coloca, ele tem que indenizar. Se ele não indenizar, você pode questionar em juízo. Bom, esgotado isso aqui, item 4 agora. 4. Como eu falei para você, existe um segundo instrumento que cai para você, que a gente chama de avaliação de impactos ambientais. O licenciamento é o 9º, esse é o 9º da Lei 6938/81. É fácil entender. Para que se faz licenciamento? Ah, porque a gente quer a licença. Sim, mas nós, poder público e coletividade, é porque você quer examinar se é um empreendimento que é viável. Então você tem que fazer a avaliação dos impactos futuros. Então você vai colocar no seu caderno todo licenciamento tem que fazer a avaliação de impactos ambientais. Não tem um que não faça. Mas como eu estou licenciando e o empreendimento não funciona, eu tenho que fazer a avaliação no abstrato. E a única maneira de fazer a avaliação é por meio de estudo ambiental. Por isso que na aula passada, quando eu pus para você, eu falei, eu vou dar a primeira fase para você, que é a mais importante. Traga o projeto, então pelo projeto eu já vou ver o impacto que eu tenho na área. Depois, traga documentos, certidão da prefeitura, ela vai dar uma ideia de onde vai estar. Outorga de uso de água, o poder público vai falar, pode, mas você vai gastar 1 milhão. Então, veja, tudo isso são dados que o poder público vai recolhendo. E, por último, o poder público vai exigir um estudo ambiental. É esse conjunto que vai levar o poder público a definir se o empreendimento tem viabilidade. Se tem, ele dá a licença prévia. Então, você pode concluir que todo licenciamento, tem que ter pelo menos um estudo ambiental. Pelo menos um, mas põe S do lado, porque tem alguns órgãos estaduais, municipais, que pedem, às vezes, 2 até 3 estudos. No mínimo 1. Então, o que são estudos ambientais? A nossa lei diz, estudos ambientais... Vamos pegar a resolução CONAMA 23797? Ó. 23797. Artigo 1º, inciso 3º. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos que o poder público exige, que vai servir como subsídio para analisar a licença que está sendo requerida. Então, é o estudo ambiental que vai subsidiar a administração pública na concessão ou negativa da licença. Por isso que eu falei para você, ele não vincula, mas ele é o mais importante na análise. Ok? Então, todo licenciamento exige avaliação de impactos ambientais. A avaliação de impactos ambientais é feita por meio de estudo ambiental. Estudos ambientais são todos os estudos que o órgão licenciador pede para servir de subsídio para ele ver se cabe ou não a licença que está sendo requerida. Então, quem é que exige o estudo? A exigência é sempre do órgão ambiental. Mas ele não faz nada, ele só exige. Ele fala, eu quero um X. Então, quem é que realiza? Mas quando eu falo realizar, é contratar o pessoal técnico e custear o estudo. É o empreendedor. Então, é tudo o empreendedor que faz. Ele contrata e ele que vai realizar, custear esse povo todo, faz o estudo e apresenta.
Luiz, mas pode acontecer de eu gastar uma fortuna com o estudo e achar que não tem viabilidade? Lógico. Pode acontecer. E eu recupero esse dinheiro? Não recupera, né? Não dá. Nunca ninguém teve dinheiro de volta. Outra coisa que eu quero que você entenda. Às vezes eu tenho aqui, eu vou pôr até para você como exemplo, hein? Eu tenho aqui no estado de São Paulo 3 estudos. Tem hora que um órgão ambiental pede um mais leve achando que vai dar. Quando você apresenta o mais leve, ele fala, nossa, insuficiente. Ele exige o maior. Aí eu vou em juízo. Vai perder. Está escrito na legislação. Se o órgão ambiental, recebendo o estudo, perceber que ele é insuficiente para análise da licença, ele pede um mais complexo. Às vezes acontece isso. E às vezes não é o órgão ambiental. Ele exige o 2 e o Ministério Público fala, o 2 é insuficiente. Começa, aí o MP fala, vou em juízo discutir isso, o órgão ambiental pede o 3. Às vezes é por pressão do órgão do Ministério Público que o órgão ambiental ele acaba pedindo o mais complexo. A gente pressiona. Então o MP é odiado mesmo, porque a gente é a pedra no sapato, inclusive do poder público. Você fala, mas vocês acompanham? Sim. Licenciamento de grandes empreendimentos a gente acompanha todos. Todos. E quando os nossos técnicos, né, que nós temos 60 técnicos ambientais aqui em São Paulo, quando os nossos técnicos dizem, eu acho que esse estudo é insuficiente, a gente faz reunião. Se a gente chega à conclusão, às vezes a gente perde, na maioria das vezes a gente perde, viu? Quando a gente vai em juízo. Sabe o que o juiz faz? É aquilo mesmo que eu falei para você. Você, quando você vai em juízo, pedir para o juiz olhar, analisar mérito, o que ele fala para você? Não, então às vezes o MP vai para analisar mérito, ele fala, eu não vou rever o mérito. Então, na maioria das vezes a gente perde, mas que a gente vai, vai. Então, não deixe de entrar com a ação. Entre. A gente entra. Só que a gente mais perde que ganha. Porque o juiz diz exatamente isso. O MP quer que eu reveja mérito administrativo. Então, mas vai que cola. Vai que você consegue em primeiro grau, chega no TJ, mantém e não sobe recurso especial extraordinário. Pronto, eu consegui. Por isso que você... Então, eu não desestimulo você de tentar. O que eu digo para você é que, na maioria das vezes, você vai, como eu perco também. Então, não pensa porque é só você que perde. O MP perde muitas vezes. Porque muitas vezes eu vou em juízo para pedir que o juiz reveja mérito. E o juiz fala não. Agora, tem alguns que acabam meio ambientalistas, que eles acabam canetando. E às vezes você consegue passar. Por isso que você tem que fazer. Então eu não desestimulo, mas eu quero aqui, com clareza, dizer para você, assim como eu perco muito, você vai perder mais do que ganhar. Agora, como na prova a gente não fica no ganha, perde, na prova nós temos que ser o quê? Técnicos. O que você sempre vai falar na prova? Que o juiz nunca pode reanalisar mérito administrativo, isso. Na prova tem que ser assim. Na vida prática, arrisque. Vamos ser bem honestos aqui. Deu para entender isso? Muito bem. Então, só falta saber o que então? Qual é o estudo ambiental que se exige? Qual ou quais, né? Porque pode ser mais de um. Qual é o estudo ambiental que é exigido? Aqui entra a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela diz, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Olha, estou gostando, essa classe aqui está esverde, olha, estou vendo aqui, olha aqui, vejo que todo mundo está bem interessado nesse troço aqui. Espero que nas unidades assim também, hein? Por falar nisso, né, gente, já que a gente está falando um pouco de meio ambiente, e a gente tem que pensar na nossa vida, lembra que em 1º de agosto, ontem, nós usamos os recursos naturais de 2018, hein? São 5 meses agora no escuro, hein? Eu já tinha falado isso na aula passada? Então, lembra disso. Hoje é o 1º dia que nós estamos usando os recursos ambientais de 2019. É muito sério isso. Porque as pessoas sempre falam para o empreendedor,
A gente não é muito bonzinho, né? Eu falo para o empreendedor, o senhor tem filho? Tenho. O senhor tem neto, às vezes é um empreendedor já com mais idade? Tenho. Então o senhor não gosta deles, né? Ele fica olhando para você. Por quê? Ué, você está destruindo o meio ambiente, você não vai deixar nada para os seus no futuro. Eu não gosto muito do que a gente fala, né? Mas a gente sempre dá uma... Perceba, você não pode achar que a vida é até você e depois de você não tem nada. A gente não tem essa dimensão. A vida não acaba em você, né? Vamos pensar nisso. Então vamos lá, pessoal. A Constituição, ela determina, ela não está sugerindo, ela fala assim, quando um empreendimento, uma obra, uma atividade tiver significativa degradação, vamos por causar, né? Causar significativa degradação ambiental, só tem um estudo ambiental que você vai exigir. E aí a rima. Pode ser outro? Não. Tem um estudo ambiental que chama EIA-RIMA. Isso não é na Constituição, não tem jeito de não seguir isso. Só que veja, você não pode na tua prova ler degradação e falar EIA-RIMA. Não. A Constituição fala significativa. Ou seja, só a degradação ambiental qualificada, tida como significativa, é que vai exigir EIA-RIMA. Você fala, mas onde está escrito que é significativa? Não tem. Isto aqui está dentro da chamada discricionariedade técnica. Isto aqui que o juiz não examina. Porque tem hora que o poder público, que o órgão ambiental exige EIA-RIMA e o empreendedor vai em juízo dizendo, é muito. O juiz não revê. Porque ele fala, eu não vou discutir a discricionariedade administrativa. Porque ele é o mais caro. EIA-RIMA. O que vocês não entenderam? Discricionariedade técnica. O órgão ambiental ele tem uma discricionariedade para examinar o grau de impactação. Então, se ele entender que é significativo, ele fala, traz o EIA-RIMA. Agora, o EIA-RIMA é caro? Lógico que é caro. Eu já tive EIA-RIMA de 30 milhões de valor. Rodoanel, claro, é um baita do empreendimento, né? Eu estava comentando aqui no intervalo que eu fiz só a primeira parte do Rodoanel. Só a primeira, porque o Rodoanel é um anel viário de 160 quilômetros, distribuído em 4 de 40. Eu fiz o primeiro, eu fiz o mais fácil. Então era assim, era o mais fácil, porque é o trecho que vai da Castelo Branco a Regis Bittencourt, onde já tudo acabou, né? Não tem quase árvore, não tem mais nada. Então, sob o aspecto ambiental, dos 4 trechos é o menos problemático. Só que era o mais difícil porque era o primeiro. Então, era o mais fácil, mas o mais difícil porque era o primeiro que estava passando na mão. Então, só para você ter uma ideia, o EIA-RIMA do Rodoanel tinha 12 mil páginas, o estudo. 111 técnicos funcionaram nele. E tinha 3 mil páginas de laudo. Leva mais de 1 ano para analisar. E trabalhando assim, 20, 30 pessoas. Você sabe tudo isso? Eu não, gente. Como é que eu vou saber de geologia, essas coisas? Então os técnicos analisam, fazem uma escrita mais suave para eu ler e eu vou fazer a aplicação jurídica. Então era assim, porque eu também não sou técnico. A gente tem dificuldade. Então o EIA-RIMA é o principal estudo. EIA é estudo prévio de impacto ambiental. Depois que você faz o EIA, que no caso do Rodoanel tinha 12 mil páginas, você faz um relatório simplificado. O relatório, ele é um resumo do EIA sem a profundidade técnica. Então, só para você ter uma ideia,
O EIA do Rodoanel, da primeira fase, tinha 12 mil páginas e o RIMA 1.600. Então, quando você tem audiências públicas, quem vai na audiência pública não lê o EIA. Quem não lê e não entende, lê o RIMA, que é mais simples. Então, é para orientar as pessoas. Agora, eu mesmo, se eu ler EIA, eu não entendo. Com a profundidade que precisa. Por isso que eu tenho que estar cercado sempre de 2, 3, 4 geólogos, engenheiros ambientais. Agora, custa muito. Por isso que, de vez em quando, o que o empreendedor faz, infelizmente? Ele sabe que vai pedir o EIA, o que ele faz? Ele tira informação para ficar mais suave e aí o órgão ambiental pede o estudo mais leve. Quando chega lá na frente, fiscaliza, fala, houve fraude aqui. Houve falsidade na produção do laudo, caça a licença. Então não adianta fazer isso. Onde é que mais aparece essa falsidade no licenciamento? Quando se faz o laudo, que se omite. Não é que às vezes você engana por ação, você suprime uma informação. Geralmente é por omissão. Tem um dado que vai complicar, não põe. E como é o empreendedor que... Então, você, quando se opera, você já sabe, quando você tiver um caso de EIA-RIMA, que pode ser EIA-RIMA, sente com o teu cliente, porque ele vai fazer coisas, às vezes ele não vai contar para você, mas explica para ele a paulada possível. A gente sempre fala isso. Explique a paulada possível para ele avaliar. Ah, mas ele não falou o que vai fazer. Faça advertência mesmo sem saber. Fale para ele assim, olha, para prevenir coisas, olha o que acontece se vier alguma falsidade, X, Y, ZW. Você fez a sua parte. Se ele produzir um laudo, que não vai ficar contando para você tudo, né? Esse é uma coisa que o advogado, às vezes, ele é pego de surpresa, assim. Você vê até na cara dele que ele... Mas não é possível isso, então. Sonegou a informação do próprio advogado. Tem muito advogado bom nessa área, que ele é parceiro seu, assim. Você senta, ele sabe que você precisa exigir, ele quer convencer o cliente para atender. Muito legal. Muitos são bem conscientes, assim, vale a pena. Muitos bons advogados a gente tem. Então é assim, pessoal. Então, eu quero ler sobre o EIA-RIMA. Pegue a resolução CONAMA 01/86 e leia o artigo 6º e o artigo 9º. O 6º é EIA, o 9º é o RIMA. Leia lá o que é um estudo. Não cai na sua prova, geralmente. Geralmente ele pergunta assim, quando que o EIA-RIMA é exigido? Quando for um caso de significativa degradação ambiental. E quando não for caso de significativa degradação ambiental? Aí vem o artigo 3º, caput, e parágrafo único da resolução CONAMA 23797, presta atenção, que isso aqui nunca caiu na ordem. O de cima já caiu umas 4 vezes. Então a questão é, quando é significativa degradação? EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo. E quando não for, cada órgão ambiental, na sua legislação, tem estudos pertinentes que ele vai pedir. Normalmente é um estudo que a gente fala para média impactação ou um estudo para baixa impactação. Normalmente é assim no Brasil inteiro. Ah, Luiz, mas eu quero saber qual é o estudo de média impactação do quê? Do estado do Piauí? Não vai cair. A prova não é estadual. Então, a única coisa que você tem que saber é esse quadro geral. Sendo significativa a degradação, EIA-RIMA. Não sendo significativa a degradação, cada órgão ambiental tem os seus estudos e ele pede. E são diferentes no Brasil inteiro? Puxa, tem mais de 200 diferentes. Cada estado cria o seu. Apenas como exemplo, que nunca vai cair para você. No estado de São Paulo, estudo de médio impacto chama, aqui é o EAS, Estudo Ambiental Simplificado, e aqui chama RAP, Relatório Ambiental Preliminar. Mas só no estado de São Paulo, você vai no Paraná, já tem outro nome.
Então não vai cair para você, só estou dando exemplo. Então, em São Paulo, se você for no órgão estadual, ou ele pede EIA-RIMA, ou RAP, ou EAS. Se ele analisar o projeto, tudo que você apresentou, se ele entender que é baixo impacto, ele fala, traz o EAS. Estudo ambiental simplificado. Mas não cai na tua prova, porque ele não vai pedir o estudo de São Paulo. É só exemplo para você entender. Se ele entender que é um caso de médio impacto, ele fala, traz o RAP, Relatório Ambiental Preliminar. Se ele entender que o teu cliente tem um caso de significativa degradação, ele fala, traz o EIA-RIMA. E às vezes o órgão ambiental dá uma analisada, ele fala, RAP dá. Se apresenta o RAP, nossa, insuficiente porque é mais gravoso. Ele fala, faz o EIA-RIMA. Claro que uma ou outra coisa se aproveita, mas você fez 2 estudos ambientais, gastou até mais. Aí eu não vou fazer. Se não vai fazer, a licença não sai. A lei paulista diz, se o órgão ambiental entender que precisa um mais complexo, ele vai exigir. Agora, imagine que no estado de São Paulo é EAS, RAP e EAS. EAS, RAP e EIA-RIMA. Vai chegar no Rio de Janeiro, é PIM, POM, EIA-RIMA. Então, qual é o único que não muda? EIA-RIMA, que é no Brasil inteiro. Por isso que 98% das questões da ordem é EIA-RIMA. E causa uma impressão, se o aluno não teve um bom estudo de direito ambiental na faculdade, dá uma impressão que só existe o quê? EIA-RIMA na vida. E tem professor até que fala isso. Me desculpa falar, mas tem professor que fala, olha, pediu estudo ambiental, é EIA-RIMA. Não! É EIA-RIMA só quando é significativa a degradação. Inclusive, para terminar nosso assunto, aqui na CETESB, né, que a gente vai sempre lá, eu fui lá 1 ano e meio e perguntei para o chefe do licenciamento, de cada 100 casos, quantos você pede EIA-RIMA? 7. 93 são resolvidos com RAP e EAS. Essa é a média nacional. 90-10. Então, quem tinha uma ideia, ouviu na faculdade, que o estudo ambiental exigido é EIA-RIMA, arquive esse pensamento. Pode ser o EIA-RIMA, pode ser de médio e baixo impacto. Normalmente, 90% das vezes, você resolve com médio e baixo impacto, só 10% das vezes é que é EIA-RIMA. Se fosse EIA-RIMA para todo mundo, não ia ter muitos empreendimentos, porque fica muito caro. Bom, visto isto, que é o item 4, vamos ao 5. Professor, Diga. em relação às licenças, ela é de acordo com o valor do empreendimento? Não. O valor, tipo, EIA-RIMA é um valor, a RAP é um pouco mais caro, menos? Não, você vai gastar mais para fazer o EIA-RIMA, médio impacto vai gastar menos e, então, normalmente, você gasta mais para fazer o EIA-RIMA. O custo, mas quem paga... A base de cálculo é o valor do empreendimento? Não, você poderá trazer, por exemplo, pode ser um empreendimento pequeno, mas você tem que trazer 2 técnicos americanos. Pode ser, eu tive empreendimentos assim pequenos, mas como era coisa que nasceu no Vale do Silício, teve que trazer 2 caras lá da Califórnia para poder examinar. Não tem esse parâmetro. O que eu posso dizer é, EIA-RIMA é sempre mais caro, RAP meio, EAS é tão simples que às vezes é por internet que você manda os dados. Então, mais simplificado, tanto que fala estudo ambiental simplificado. Você manda dados por internet. Agora, o valor em si depende dos técnicos que você precisa para analisar. Próximo item, ETEP, espaços territoriais especialmente protegidos. Territoriais especialmente protegidos. Bom, eu sei que muita gente não consegue ver novela, né, como vocês, que sempre estão em faculdade e tal, mas alguém deve ter visto, que eu cheguei a ver 1, 2 capítulos, gravaram lá para mim,
Na novela das 9, que acabou recentemente, né, nem lembro o nome dela. A anterior, não tinha lá o Jalapão? Então, isto aqui, um Jalapão, ele é feito de espaços territoriais especialmente protegidos. Então, lembra lá aquele casal, né? Eu vi lá, gravaram lá em casa para mim, tinha um médico e eu acho que quezinho lá, bom, enfim, foram lá, nadaram. Então, aquilo é espaço territorial especialmente protegido. Então, o que são espaços territoriais especialmente protegidos? A Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, ela diz: cabe ao poder público. Qual poder público? É todo o poder público, federal, que é a União, estadual, distrital e municipal, verificando que uma área tem um valor ambiental expressivo, criar ali um espaço territorial especialmente protegido. Então, espaços territoriais especialmente protegidos são áreas que são instituídas pelo poder público para você ter uma proteção além da normal. E por que eu tenho que saber isso? Porque você ferra quem está lá dentro. É isso. E o cara procura você no escritório dizendo: pelo amor de Deus, eu não posso fazer mais nada lá dentro. Então, por isso que o advogado eles perguntam para você. Mas essa matéria cai na OAB, 17% das questões da GV até hoje são de espaços territoriais especialmente protegidos. 17%. Sim, Fernando de Noronha, Parque Nacional de Fernando de Noronha, acho que lá é uma estação ecológica, lá tem mais de uma unidade de conservação. Bonito. Tudo isso aqui, todos os parques nacionais. Então, no Jalapão, e eu falo o seguinte: quando você tomba um bem, tombamento, você afeta o bem tombado e um pouquinho o entorno. Lembra que no tombamento você tem restrição para o bem tombado, mas quem está no entorno, se for levantar um muro, tem que pedir autorização, hein? Sabia disso ou não? Não vai ficar construindo em área de entorno de bem tombado, que é crime. E a multa é de R$200 mil, hein? Pode avisar os seus clientes futuros. Ah, mas eu não sei que eu estou na área envoltória de bem tombado. Isto é automaticamente lançado lá a verba na matrícula do imóvel. Então você nunca vai poder falar que você não sabia. Porque a hora que tomba, vai a averbação de que o imóvel foi tombado e na área de entorno, todos os imóveis atingidos, a verba na matrícula. Eu não estou afim. Não é de ofício. Não adianta você não querer. Ah, mas isso vai diminuir um pouco o valor do meu imóvel. Não tem jeito. Então não adianta você falar assim: ah, eu não sabia. Meus amigos, se está averbado na matrícula, que o efeito é erga omnes. Agora, o oficial do registro ele tem que mandar uma notificação para você dizendo: foi lançada uma averbação na matrícula, né? Convenhamos que tem que ter essa informação para você. Mas por que você está falando de tombamento? Porque o tombamento atinge, no máximo um quarteirão. E eu crio uma unidade de conservação, como um parque nacional, que tem quantos quarteirões? 10 mil. Então, quantas propriedades eu atinjo? É como se você fizesse um tombamento da área, com restrições. No Jalapão, eu não imaginava isso. Diz que o cara sai andando aqui, onde ele começa, 6 dias você não chega no final andando. Olha que espetáculo. O que você vira lá dentro? Vegetal. Mas você quer ser vegetal? Sim, eu vou contar para você essa história. Quando eu entrei no Ministério Público, e eu fui para o meio ambiente, né, 97, puxa, 20 anos, quantos anos atrás? 20? Não, eu já fazia meio ambiente no interior, mas aqui em São Paulo, que aqui tem só meio ambiente, né? Eu falei assim: eu não vou ser igual a esses caras. Esses caras eram os promotores ambientais, são todos babacas. Porque promotor ambiental, ele uiva, abraça a árvore, fala com a lua, é tudo esquisitão. E eu falei: eu não vou ser assim. Eu vou ser diferente. Bom, entrei lá na promotoria, fui lá na minha sala, tinha um monte de coisa lá, e eu peguei o mais fininho. Tinha um laudo dizendo assim: foram suprimidos 30 indivíduos arbóreos. Eu fui no colega ao lado e falei: indivíduo arbóreo é árvore.
E por que chama de indivíduo? Porque tem alma. Falei, meu Deus. Onde eu fui amarrar meu burro? O que você acha que eu era daí 30 dias? Uma árvore. Até hoje. Então eu sou um indivíduo arbóreo. Então você vê como a gente fica contaminado, né? Então vamos lá, pessoal. A Constituição, ela determina ao poder público que, enxergando uma área que tenha uma qualificação ambiental muito grande, cria ali um espaço territorial especialmente protegido. Só que o nosso legislador, ele levou 12 anos para fazer uma lei, que a gente chama lei, perdão, não é LPN não, é lei do SNUC. Doze anos depois, ele ditou uma lei que chama Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Só que ele pôs um nome para esses espaços. Ele chamou de unidade de conservação. Então, toda unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido. Só que na Constituição ele fala espaço territorial especialmente protegido. Na lei ordinária, a gente chama de unidade de conservação. Mas uma coisa é a outra. Você fala, então, o que é uma unidade de conservação? Você pega o artigo 2º, inciso 1º dessa lei, e está escrito assim: é uma área perfeitamente delimitada que tem uma importância ambiental qualificada. Não pode ser normal? Se for normal, não precisa ter uma proteção especial. Tem que ser além de. Então, é uma área perfeitamente delimitada, com uma importância ambiental qualificada, que o poder público cria ali um espaço territorial especialmente protegido, mas que ele dá o nome de unidade de conservação. Você fala aí, então, o ferro vem depois, que a hora que ele cria, ele instaura. Deixa você acabar de anotar. Então veja, ó, o que é uma unidade de conservação? Artigo 2º, inciso 1º. É uma área perfeitamente delimitada. Agora, área que às vezes começa num estado e termina no outro. É enorme. Parque Nacional. É uma área perfeitamente delimitada, com importância ambiental qualificada, que o poder público, enxergando tudo isso, ele cria ali um espaço territorial especialmente protegido, mas que a lei denomina unidade de conservação. Você fala, mas onde está o problema? O problema é que a partir do momento que ele criou a unidade de conservação, você instaura um regime especial de proteção e administração. E aqui é que incomoda. Tem unidade de conservação que ninguém pode ficar mais lá dentro. Você fala, mas eu tenho um sítio aqui há 90 anos. Você vai ser desapropriado e vai embora. Não fica. Estação ecológica, por exemplo. Tem unidade de conservação que o sujeito tem uma criação de suínos. O vô dele tinha, o pai dele tinha, ele tinha. Aí cria unidade de conservação, vem e fala, suíno você não vai poder criar mais. Mas eu só faço isso na vida. Vai ter que parar de fazer. Vai ter que mudar de atividade. Então é uma interferência. Ele não... Quando ele anula o direito de propriedade, ele tira você de lá. Quando ele não anula, ele regra. Então isto leva o sujeito ao advogado, que ele fala, bom, está mexendo na minha vida. Eu posso ir em juízo? Poder, você pode. Se você provar que a interferência no direito de propriedade tolheu o direito de propriedade do seu cliente, talvez você consiga indenização. Se você demonstrar que houve apenas uma... não vai levar dinheiro. Então, toda vez que se cria uma unidade de conservação, a proteção que se instaura gera limitações administrativas.
Se a limitação administrativa é muito grande, então não é limitação, é interdição administrativa. Aí você tem indenização. Se o judiciário enxergar que é apenas limitação, você não leva indenização. Então, infelizmente, nem sempre você consegue o que teu cliente quer, que é a indenização. Nem sempre consegue. O STJ que diz isso. Então, o STJ ele diz, tem mais de 20 julgados. Se o regime especial instaurado for além de uma simples limitação administrativa, o que é uma interdição, indeniza. Se não houver a interdição, apenas limitação administrativa, não indeniza. Então, na próxima aula, eu vou estudar com você o que é que mais cai na tua prova. O item 3 e 4 que a gente vai esgotar. Criação de uma unidade de conservação e modificação de uma unidade de conservação. Então, próxima aula, nós vamos trabalhar com esses dois temas. E aí nós vamos estudar responsabilidade ambiental. Então, esse é o objeto de estudo do nosso terceiro encontro. Para quem vai fazer prova domingo, excelente prova. Só uma observação. Posso fazer? É que eu tenho... Pode ser que caia isso para você. Lembra o seguinte, quando eu crio uma unidade de conservação, não vai dar tempo de dar a matéria, porque vai levar uns 20 minutos, mas só vou falar isso. Sempre que eu crio uma unidade de conservação, eu só posso criar com lei ou decreto. Portaria, não pode. Resolução, não pode. Tem que ser lei ou decreto. Quando eu vou alterar uma unidade de conservação, se for para pior, diminuir tamanho, permitir coisas que não seriam permitidas, somente lei pode alterar para pior. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ano passado, o presidente da República, para permitir exploração mineral lá naquela renca, no Amapá, ele editou um decreto permitindo exploração. Aí foi aquela balbúrdia, aquela discussão no Brasil, ele foi tão pressionado que ele teve que revogar o decreto. Então lembre-se que é um assunto recente, de 8 meses atrás, 9. Então o presidente da República, por meio de decreto, ele autorizou que houvesse exploração mineral em unidades de conservação. A renca, pessoal, é uma área com 7 unidades de conservação. Então não poderia ser por decreto, teria que ser por lei. Por isso que ele revogou. Só que depois o governo editou uma medida provisória para piorar a unidade. O Supremo veio falar, medida provisória não pode. Tem que ser lei. Então, isto aqui faz 4 meses que o Supremo falou isso. Então, como é uma coisa bem recente, vai que cai domingo. Então, lembre-se, criou uma unidade de conservação, lei ou decreto, para piorar só lei. E se tiver medida provisória, é não. Supremo, não pode. Então, para quem vai fazer a prova, vai que eles perguntem isso. É uma coisa bem recente, né? 8, 9 meses de discussão. Então, ótima prova para quem vai. E quem não for, voltaremos aqui daqui um mês e pouco, para o terceiro encontro nosso. Tá bom? Obrigado, um grande abraço, tchau.